Bem, enquanto você abre, eu vou dar uma bolinha aqui na aguinha. 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga misericórdia que eu espero. Amém. Amém? Aleluia. Meu irmão, eu começo esta mensagem dizendo assim: que estar na presença de Deus não é um mérito próprio meu, não é um mérito próprio seu. Ninguém nesta noite ele vem ao culto porque ele é merecedor. Amém? Nós não estamos aqui nessa noite, neste culto, porque nós somos merecedores. Estarmos aqui para nós é um privilégio, é uma honra. E por isso, meu irmão, nós devemos entender o quê? Entender que nós estamos aqui hoje não porque nós o aceitamos. Amém? Há quem diz que a pessoa aceitou o Senhor Jesus. Quem afirma isso, meu irmão, você pode ter certeza de uma coisa: ela está sendo um pouco equivocada em dizer que ela aceitou o Senhor Jesus. Ela está totalmente equivocada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia nos diz que foi Deus quem nos escolheu. Ele nos escolheu a nós. Ele escolheu a cada um de nós. E não nós o aceitamos, e não nós escolhemos a Ele. Amém? Então, meu irmão, nós precisamos entender o quê? Que nós não somos melhores do que aqueles que estão num beco sem saída. De que nós não somos melhores do que aqueles que estão numa sarjeta. Do que nós não somos melhores daqueles que estão agora neste exato momento no leito do hospital com uma enfermidade. De que nós, meu irmão, não somos melhores do que aquele que precisa de uma porta de emprego. Não, meu irmão, nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. Amém? Nós somos escolhidos por Ele. E é por este motivo, meu irmão, que nós temos que ser o quê? Nós temos que ser intensos na oportunidade que cada um de nós temos nesta noite. Eu digo neste momento, nesta noite. Por quê? Porque nós não sabemos se nós teremos esta mesma oportunidade amanhã. Amém? Glória a Deus por isso. Então, meu irmão, é por esse motivo, meu irmão, é que a cada culto que nós prestamos ao Senhor Deus, nós temos que ter em nossa mente que a cada culto que nós entregamos ao Senhor, nós temos que ter com este culto desse momento como se fosse o último culto desta noite. Porque se nós fizermos tudo isso, temos na nossa mente como se fosse o último culto dessa noite, com certeza, a cada culto nós daremos o nosso melhor para Deus. A cada culto nós adoremos, meu irmão, não estou dizendo que nós não adoramos, mas a cada culto que nós passarmos, nós entregamos ao Senhor e temos como este culto, como o último culto aqui na terra, com certeza, ele será cada vez melhor para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Porque cada um de nós temos o que? A responsabilidade de adorar o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. De falarmos acerca de Deus. Por quê? Porque Deus, meu irmão, Ele não é alguém que se explica. Deus, Ele não é propriedade de religiões. Deus, meu irmão, Ele não é propriedade daqueles que usam filosofia ou de conceitos humanos. Porém, Deus, Ele é insondável. Deus, meu irmão, Ele é incomparável. Deus, Ele é grande. Deus, Ele é poderoso. Aleluia. Deus
sentir Deus, de poder engrandecer Deus, meu irmão, eu penso contigo, é que cada um de nós temos que fazer deste momento o maior e o melhor momento das nossas vidas, aleluia. Amém? Amém. Por quê? Porque nós estamos nessa noite na presença do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Meu irmão, eu e você estamos na presença de Deus nesta noite. E este é o melhor momento que o servo, que a serva, que o filho, que a filha, que os irmãos, que a irmã podem ter. Não é na minha casa, não é no meu trabalho, mas é dentro da casa do Pai. Amém? Não estou dizendo isso que nós não podemos orar onde nós estamos. Sim, podemos buscar a Deus em todos os momentos. Mas o melhor momento para o cristão, meu irmão, é quando ele vem para a casa do Senhor Deus. É quando ele engrandece o nome de Deus. É quando ele adora o Senhor Jesus. É quando ele rende aos pés do Senhor. É quando ele clama a Deus na casa do papai, porque essa casa é chamada casa de oração. Amém? Por isso, nesta noite, eu te convidei você a abrir a tua Bíblia em 1 Samuel 16. E diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Até aqui. Eu meditando, conversando com o Papai Celestial, eu disse: Senhor, o que tu queres que eu ministre para a minha vida e para a vida da tua igreja? Qual é a minha necessidade? Qual é a necessidade da tua igreja nesta noite? E Deus me levou ao texto de 1 Samuel, no capítulo 16. E o tema que o Espírito Santo Deus colocou no meu espírito foi este tema, meu irmão. Deus sabe como agir. Você pode repetir comigo e falar: Deus sabe como agir na minha situação. Eu vou acrescentar essa minha situação. Amém? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é contra nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Meu irmão, o agir de Deus não é como o agir do homem. Nós agimos de uma maneira, mas Deus ele tem todo o seu jeito de agir. Amém? Amém. Deixa eu dar uma cordinha na minha manivela aqui. Deus ele tem a sua forma de trabalhar. Nós imaginamos uma coisa, mas Deus ele imagina outra. Os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Porque os meus pensamentos, meu irmão, são pensamentos humanos. São pensamentos impulsionados pelo lado emotivo, pelo sentimento da alma. Porque a alma é sentimento. Amém? Amém. Então somos impulsionados assim. Mas como nós estamos diante da situação, nós pensamos assim. Mas os pensamentos de Deus são diferentes. O agir de Deus é diferente. Amém? No texto da qual nós acabamos de ler somente o verso 1, meu irmão, a Bíblia relata, ela fala que Deus havia rejeitado um homem chamado Saul. Por que Deus havia rejeitado Saul? Por que Deus rejeitou Saul? Porque se você pegar lá no capítulo 15 de 1 Samuel, você vai ver que Deus ele rejeitou Saul, meu irmão, porque Saul não havia dado ouvido para Deus, para que Deus não havia ordenado. Saul havia poupado a vida de Agabe. Saul, meu irmão, pegou os despojos que tinha naquela época, meu irmão. As ovelhas, os bois. Você vê isso lá no capítulo 15. Então Deus havia se entristecido com a atitude de Saul. Saul havia sido ungido a rei naquela época. Mas Saul não deu ouvido para a palavra do Senhor Deus. Então Deus ele rejeita Saul. Então diz o texto, meu irmão, que Samuel então, agora entrando no 16, Samuel então, ele sente pena. Vou voltar lá no 15 de novo.
Samuel tinha aquele dó de Saul. Aí você vai entrar no 16. Aí, meu irmão, nós podemos ver logo de princípio, Deus então, Ele tem a sua maneira de trabalhar, Ele tem a sua maneira de agir. Deus então, vou dizer com as minhas palavras, Ele dá um telefonema lá para Samuel. Samuel! Amém? Amém. Então disse o Senhor a Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul, se tenho eu o rejeitado? Amém? Amém. Aleluia. Samuel, meu irmão, não estava entendendo, porque o pensamento de Samuel era um, mas o de Deus era outro. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Samuel, enche o teu vaso de azeite, Samuel, e vem. Mas, Senhor, eu vou para onde? Samuel, eu vou te enviar a um homem chamado Jessé, o belemita. Amém? É que diz o versículo. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Mas, Senhor, mas o que é que eu vou fazer lá, nessa terra tão distante? O que eu vou fazer na casa desse homem chamado Jessé? Samuel, lá você vai encontrar os seus filhos, e dentre os seus filhos há um que eu vou lhe mostrar. Amém? Acompanhe comigo aí. Porém disse Samuel, verso 2: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disser o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro dele e disseram: de paz é a tua vida? E disse ele: é de paz. Vem sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Existia um propósito de Deus, meu irmão, na nação de Israel, para o povo de Israel. Deus havia entristecido de Saul, porque Saul não deu ouvido para a palavra de Deus. Deus agora conversa com Samuel, envia Samuel até Jessé, o belemita, e diz a ele: agora você vai encontrar os filhos de Jessé, e eu vou te mostrar a quem você vai ungir. Amém? Mas aí, meu irmão, nesta noite, o que me atentou sobre esse texto são 3 pontos importantíssimos que Deus quer na minha vida e na tua vida. São 3 pontos importantíssimos que Deus faz para mim e para você, para aqueles que o buscam em espírito e verdade, independente da nossa situação, independente de que maneira que nós nos encontramos, qual é o tipo de peleja, qual é a minha diversidade, qual é a tua diversidade. O importante é que nós temos que entender que Deus sabe como agir, que no momento oportuno Deus ele vai trilhar, como já tem trilhado, mas Deus ele vai nos direcionar da maneira correta, como ele direcionou Samuel sem entender nada. Deus falou com ele e deu uma direção para ele: você vai até lá em Belém, aonde está um homem chamado Jessé, o belemita. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque Deus sabe como agir. E aí, meu irmão, diz o texto então que Samuel ele chega até o belemita, até Jessé, ele chega até a casa de Jessé. E esse é o primeiro ponto que eu quero abordar. Que Deus, meu irmão, ele não olha para o lado externo do homem. Deus ele não está preocupado se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou feio, se eu sou bonito. Deus ele está preocupado com a intensidade e a sinceridade do meu coração para com Ele. Deus ele está preocupado com a minha fidelidade com Ele. Deus ele está preocupado se a minha palavra é sim ou não para com Deus. Porque como
com Deus não tem meio termo. Amém? Amém. Eu não posso ficar um pé para um lado lá e um pé para o lado de cá em cima do muro. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo a Satanás. Ou eu escolho a Deus ou eu escolho o mundo. Amém? Mas Deus, meu irmão, não está preocupado com isso, mas está preocupado com a intensidade, com a minha fidelidade, com o meu coração para com Ele. Será que eu realmente estou adorando a Deus em espírito de verdade? Será que esses filhos de Jessé, homens de boa aparência, homens fortes, vistosos, como diz o mundo de hoje, bombadão, saradão, porque eram homens de guerra, estavam, será que a intensidade do coração desses homens era verdadeiramente de adorar a Deus? Será? Fica um ponto de interrogação. Mas acontece, meu irmão, que Deus sabe como trabalhar. E quando Deus trabalha, Ele trabalha, meu irmão, de uma forma tremenda. E aí o primeiro ponto que eu quero trazer nesta noite para mim e para você, que mesmo no tempo da sua adversidade, nós precisamos entender uma coisa, é que Ele te escolheu. Amém? Ele me escolheu. Ele escolheu a igreja dele. Aleluia. Acompanhe comigo o versos 9 e em diante. Aleluia. Vamos voltar lá no verso 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo. De a paz da tua vinda? Ele disse: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-os e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Vou dar uma pausada aqui. O primeiro filho que ele veio de Jessé foi Eliabe. Mas lembra que eu disse? Os meus pensamentos são os pensamentos do Senhor. Samuel, quando ele vê Eliabe, no seu pensamento, no seu raciocínio humano, no seu coração, surgiu: este é o homem que Deus escolheu para ser ungido ao rei de Israel. Mas engano de Samuel, porque não foi Eliabe. Acompanhe comigo. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o Eliabe, um homem saradão, bonitão, vistoso, porque era um homem era um soldado, um combatente de guerra. Mas Deus, meu irmão, não se atenta para isso. Deus conhecia o coração de Eliabe. E aí, meu irmão, só quem conhece o meu e o teu coração é só Deus. Ninguém tem o poder de medir o que passa no seu coração, nem no meu, a não ser o Espírito Santo de Deus. Amém? Por mais que Samuel visse aquele homem, esse é o ungido, Senhor, esse é aquilo que o Senhor escolheu para mim ungir a rei. Eliabe, não te atentes para a sua formosura, nem para o seu tamanho, para a sua estatura. Quando ele já diz isso, eu já entendo que é um homem forte e alto, porque eu me atento para Deus. E Deus sabia o que passava no coração de Eliabe. Amém? Amém. Aleluia. Lá no 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar para Samar, porém disse: tampouco a este escolhido o Senhor. Lá no 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem mais escolhido esses? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. Ele disse: ainda falta o menor, e eis que te apacentas as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia
e manda-o chamar, porquanto não nós aceitaremos em toda a mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, Samuel, e unge, porque é este mesmo. Olha que coisa interessante. Jessé, acabaram de todos os seus filhos? Não, Samuel. Ainda tem mais um. O menor de todos. O mais franzininho. Porém ruivo, de boa aparência. É o que diz aí? De bom semblante. Formoso, de boa presença. Samuel, levanta-te, porque esse é o meu escolhido, a quem você vai ungir o rei de Israel. Após ter passado, meu irmão, 7 homens, nenhum havia passado pela aprovação de Deus, do Senhor. Mas ainda restava um, o menor de todos, cujo seu nome era Davi. Aleluia. Davi, meu irmão, era um menino que perante os outros, de uma certa forma, era um menino humilhado. Era um menino, meu irmão, que esse menino ele fazia todos os afazeres dali da sua família. Tudo era Davi que fazia, porque isso já era, meu irmão, o costume da época. O menor da casa, o mais novo, o menor da casa, é que ficava com todos os afazeres. Diz a Bíblia que Davi era aquele que apacentava as ovelhas do pai, que cuidava das ovelhas. Davi era aquele, meu irmão, que amontoava os monturos. Ou seja, ele fazia, meu irmão, todo o trabalho braçal. Davi, meu irmão, querendo ou não, era um menino menosprezado pelos seus irmãos, porque seus irmãos eram vistosos, eram homens de guerra. Davi, meu irmão, por ser o menor da casa, Davi era menosprezado pelos seus irmãos. Davi ele era humilhado, sim. Amém? Davi, meu irmão, por ser o menor da casa, ele não se assentava ao redor da mesa junto com seus irmãos para trazer para alimentar. Mas isso era uma tradição. Mas mesmo assim, Davi foi menosprezado. Davi, por ele ser o menor, meu irmão, muitos não tinham Davi, meu irmão, como um menino valente. Eu não sei o que passava na cabeça dos seus irmãos, porque a Bíblia não me relata isso. Mas o interessante é que Davi era o segundo coração de Deus. Mas o interessante é, meu irmão, que nem aqueles 7 varões vistosos, bonitões, bombadão, homens de guerra, homens, meu irmão, com habilidades incríveis, foi escolhido por Deus, porque Deus conhecia o coração de cada um. Agora podemos imaginar aí como ficou os seus irmãos, mas Davi, Samuel, você está louco, você está escolhendo Davi. Ei, se aquieta aí, porque quem está mandando é Deus. É Deus quem está escolhendo Davi. Não sou eu, não. Aleluia. Amém? O que Deus está querendo trazer para mim e para você nesta noite, aleluia. Se você, meu irmão, está passando por alguma dificuldade na sua vida, se você está sofrendo por algum tipo de humilhação, se você está sendo menosprezado na sua vida por alguém, se você, meu irmão, está se deparando diante de uma tempestade, diante de uma circunstância, meu irmão, contrária na sua vida, diante de uma adversidade a qual você olha para ele e fala, não tem mais jeito, está difícil. Talvez você está sendo perseguido por alguém, ou lá no teu trabalho, ou dentro do teu lar, eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu quero que você entenda uma coisa nesta noite, que quem te escolheu não foi o homem, foi Deus.
Senhor, eu coloquei um alvo diante do Senhor, mas não acontece. Calma. Quem escolheu foi Deus. Quem escolheu foi Deus. Talvez você olhe e fale assim: até quando? Romanos 8,33 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Glória a Deus. Amém? Quem é que tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ei, alguém tem te acusado? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Glória a Deus. Meu irmão, nós temos que entender que não é o homem que nos justifica, mas é Deus. Porque Ele nos escolheu. Samuel, você está louco, Samuel? Você vai ungir Davi, mas Davi é fraco, Davi é franzino, Davi não tem experiência, Davi não sabe da lei. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? Talvez os 7 irmãos de Davi, naquela hora, penso eu: papai, Jessé, não deixa não. Imagina o furtuço que não virou naquela hora. Por quê? Porque eles eram os maiorais, os bambambãs. Mas Deus não se atenta, meu irmão, para o coração do homem, para o coração pecaminoso. Perdão. Deus não se atenta para a aparência. Deus ele se atenta para o coração, para a sinceridade do coração. Davi, enquanto era o menor de todos, menosprezado, aquele que, meu irmão, que montava os monturos, que montava os restos de alimento, que fazia tudo o serviço braçal, todo o serviço que era ruim, era o menor que fazia, meu irmão. Todo mundo se assentava à mesa, e Davi não podia se assentar porque era menosprezado, porque era o menor. Mas Deus, meu irmão, não estava interessado na estatura de Davi. Deus não estava interessado no serviço que Davi fazia. Deus não estava interessado no coração de Davi, porque no coração de Davi havia uma adoração verdadeira. No coração de Davi havia uma fidelidade para com Deus. No coração de Davi havia um amor para com Deus. Aleluia. Por isso que Deus escolheu Davi. Amém? Amém. Agora imagina ali Davi trabalhando, serviço braçal, serviço pesado, serviço ruim que ninguém queria fazer. Seu rosto dizendo: Senhor, eu queria ser como meus irmãos, homem de guerra, mas eu não posso, porque sou o menor da casa. Senhor, eu não tenho força, sou franzino. Mas Senhor, mesmo assim, eu te amo. Senhor, mesmo assim, eu confio no Senhor. Você confia em Deus? Amém? Amém? Amém. Oh, glória. Aleluia. Deus te escolheu, igreja. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Amém? Vira aqui o meu irmão e fala assim para esse homem: ô meu irmão, mas fala na fé, cheio de fé. Fala para esse homem: Deus te escolheu. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Vamos lá. Deus nos escolheu, meu irmão, assim como escolheu a Davi. Vamos glória. Segundo, que além de escolher Davi,
Ele ungiu a Davi. Meu irmão, além de Deus te escolher, Deus me escolher, Deus nos ungiu. Amém? Repete assim comigo, Senhor. Deus me escolheu e também me ungiu. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu. Nós somos ungidos do Senhor. Glória a Deus. Deus agora me ordena a Samuel, que Samuel então deitasse sobre a cabeça de Davi o óleo da unção. Acompanhe comigo o verso 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a amar. Amém? Davi agora, meu irmão, um franzido, um menosprezado, agora foi separado e foi ungido para ser rei de Israel, para cuidar de uma nação. Amém? Davi, que era visto como um simples menino, um simples pastor de ovelha, aquele que cuidava dos afazeres, dos serviços braçais, aquele que era menosprezado, agora é escolhido por Deus para reger a nação de Israel, para reger o povo de Israel. Deus, meu irmão, ao escolher Davi, ele se fez notório na vida dos seus irmãos, na vida do seu pai Jessé, que Deus era com ele. De que maneira? Pedindo para Samuel deitar sobre a vida de Davi, a cabeça de Davi, o óleo da unção. E quando isso era feito antigamente, meu irmão, quando se derramava o óleo na cabeça de um homem de Deus, era porque estava separando para tal coisa, para tal chamado. Amém? Deus, meu irmão, ele se fez notório nisso, porque Samuel ungiu a Davi na presença dos seus irmãos, para que os seus irmãos não viessem levantar acusações contra Davi. Aleluia. Eu escolhi. É Deus quem está me ungindo. É Deus quem está me separando. Amém? Glória. Meu irmão, Deus te ungiu. Deus nos ungiu. Aleluia. Glória. Deus, meu irmão, quando Ele nos escolheu, Ele nos ungiu, ou seja, Ele derramou sobre a tua vida, sobre a minha vida, a unção, o óleo da unção. Ou seja, Deus derramou unção sobre a minha vida, sobre a tua vida. E que unção que eu quero vos falar agora nesse momento, eu falo da unção, é do poder de Deus, meu irmão. Nós somos escolhidos por Deus, fomos separados por Deus. Outrora eu, Diácono Sérgio, estava no mundo, vivia aí, meu irmão, no meio, meu irmão, da prostituição, vivia no meio da quadrilha. Eu já disse isso, mas eu já estou dizendo porque o Espírito de Deus está mandando dizer. A minha família nem sonhava quem eu era, porque eu estava envolvido, meu irmão, com quadrilha, com roubo de carga. E não tenho passagem para a polícia, que teve uma vez só. E Deus me livrou. Mas quando Deus, meu irmão, Ele me chamou, quando Ele me escolheu, Ele também, meu irmão, nessa escolha que Deus fez na minha vida, Ele também me ungiu. Ele me separou. Assim como Deus também te separou. E qual é esse separar que eu vou falar nessa noite? Deus nos ungiu, ou seja, ungir esse nome de separação, ou seja, Deus nos separou deste mundo pecaminoso, aleluia. Deus. E nos chamou para esta boa obra, e nos chamou para ser vencedores, e nos chamou, meu irmão, para prosseguir adiante, e nos chamou para guerrear, para ser soldado de Cristo. Glória a Deus. Amém? Então, meu irmão, se Deus me escolheu, Ele me ungiu,
derrotar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Porque o Senhor é a força dos seus ungidos. Aleluia. O Senhor é a força salvadora dos seus ungidos. Deus, meu irmão, derrama uma unção sobre a tua vida, sobre a minha vida. Unção de poder, meu irmão, de força para enfrentar qualquer tipo de situação. Outrora nós éramos, meu irmão, do mundo, e quando vinha os problemas, entrávamos em desespero, ficávamos apavorados. Eu sei que não é fácil estar em circunstância, porque a palavra diz: em mundo tereis aflições, meu irmão, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e você também vai vencer o mundo. Glória a Deus. Amém? Isso não quer dizer que nós estamos livres de tal situações, não. Ao contrário daquele que está no mundo, meu irmão, nós temos um Deus todo-poderoso que nos escolheu, que nos ungiu e que nos dá força para vencer o nosso dia a dia. O povo de Israel não tinha mais rei, porque Saul, meu irmão, havia sido reprovado pelos olhos de Deus. O povo agora estava sem direção. O povo agora, meu irmão, como é que vai fazer? Saul não cumpriu com as ordenanças de Deus, mas eu vou te mostrar um, Samuel, que vai cumprir, e que é o meu segundo coração. Por isso você vai ungir ele, você vai deitar óleo sobre ele. Aleluia. Meu irmão, entenda uma coisa, isso é profético. Quando Deus ele envia um mensageiro que sai para levar algo da parte de Deus, ele não sai de mão vazias, hein? Glória a Deus. Aleluia. Samuel, fala, Senhor, dizendo com as minhas palavras. Vou te mandar até lá em Belém, na casa de Jessé o belemita. Lá você vai encontrar os filhos dele. Mas, Senhor, o que eu vou fazer lá? Não se preocupe, Samuel. Só faça o que eu estou te mandando. Meu irmão, quando Deus envia o mensageiro não vai de mão vazias. Você quer ver como? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás olhos Saul, havendo rejeitado que não reine sobre Israel? Enche o quê? Lá no versículo 1. O que está dizendo aí? Enche o quê? Não estou acompanhando aí, não é? Lá no verso 16:1 de Samuel. Enche o quê? De quê? Samuel, enche o vaso de azeite. Então o mensageiro Samuel, que foi designado para ir até a casa de Jessé, ele não foi de mãos, ele levou na sua mão que o vaso cheio de azeite. Amém? Está entendendo o mistério nessa noite, meu irmão? Se você é profeta, você entendeu o que eu falei. Entendeu aí, irmão? Ó, Deus, meu irmão, não envia os seus anjos de mão vazia. E ele também não vem de mão vazia. Amém? Oh, glória, aleluia, Santo de Israel. Samuel, meu irmão, ele saiu com um vaso cheio de azeite. E aí, meu irmão, ele deitou o óleo da unção, ele ungiu a Davi, ele separou a Davi, meu irmão. Sabe por que Deus fez isso? Para mostrar que Ele é Deus, que não há outro Deus na face da terra. E Deus sabia que futuramente Davi ia precisar dessa força, porque a unção fala sobre força também, sobre o poder de Deus, sobre nós ter força através do Espírito Santo de Deus. Deus sabia, porque se fazia necessário separar, ungir Davi e derramar isso no óleo da unção. Então Davi está sendo cheio do poder de Deus, cheio da força do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Amém? Aleluia. Não é diferente da minha vida com a vida. Deus ele te ungiu, meu irmão. E sobre a tua vida, a unção de Deus, a poder de Deus, a força do Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso,
toma posse nesta noite. O que é que tem te afligido? O que é, meu irmão, que tem roubado a tua paz? O que é que tem deixado você preocupado? Você, meu irmão, aí cabisbaixo, até mesmo às vezes entristecido com tal situação. Saiba de uma coisa, que Deus te escolheu, Ele te ungiu, meu irmão. Há uma unção sobre a tua vida, porque o Espírito de Deus habita sobre a tua vida. Então quem é que vai te derrotar? Quem é que vai me derrotar? Deus te ungiu para ser soldado e soldada valente no nome do Senhor Jesus. Amém? Terceiro e último ponto, vamos correr. Se Deus me escolheu, Ele me ungiu, então Ele te capacita. Ele me capacita como capacitou a Davi. Amém? Repete assim comigo. Deus me escolheu, me ungiu e me capacitou. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Não que sejamos capazes, por nós, de pensarmos alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. 2 Coríntios 3. Acompanhe comigo aí, meu irmão. Versos 23. Então, e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava água e a tocava com a sua mão. Então Saul se sentia livre e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém? Davi agora, meu irmão, ele é chamado pelo rei Saul para tocar perante o rei que estava atribulado, porque diz o verso que havia um espírito maligno, um espírito de atribulação sobre a vida do rei Saul. Saul então ele manda os seus soldados, os seus servos em busca de uma pessoa que tocasse bem. Então os seus servos dizem: olha, ficamos sabendo que tem um tal de Davi, o filho de Jessé, um belemita, que toca muito bem a harpa. Então manda buscar ele. Amém? E aí lá no verso 23, agora nós acabamos de ler, diz que Davi então, na presença do rei Saul, Saul atribulado de espírito, porque havia um espírito de atribulação na vida de Saul, havia um demônio encarcerado na vida de Saul. Davi então, quando ele começava a tanger a sua harpa, diz então, meu irmão, que aquele espírito ele não permanecia na vida de Saul. Amém? Diz aí que Saul então ia se acalmando, ia ficando tranquilo, e aquele espírito batia em retirada. Agora pergunto: quem capacitou Davi? Foi Samuel? Foi o Jessé? Não. Foi Deus. Deus o capacitou para aquele momento. Deus capacitou a Davi de uma tal forma, irmão, que não havia um tocador de harpa como Davi naquela época, que ao tocar a sua harpa, o espírito maligno, meu irmão, saía da vida de Saul. Saul ficava tranquilo, porque Deus era quem capacitava Davi. Amém? Amém. Podemos encontrar agora, se você der um pulo lá no capítulo 17, porque também se foi necessário ungir Davi, derramar a unção sobre a vida de Davi, meu irmão, porque Deus sabia que Davi futuramente, Davi iria se deparar com um homem filisteu, um homem, meu irmão, que não era fácil, um homem que era um homem de guerra, um homem grande, enorme, que amedrontava o povo de Israel, até mesmo a Saul, que era rei. Amém? Davi, meu irmão, futuramente iria lutar com um homem chamado Golias. Está lá no 17. Mas, aos olhos humanos, como é que se vai derrotar um homem
gigante, com mais de 3 metros de altura. Um homem que aonde tinha suas armaduras que dava medo. O seu escudo era muito pesado. Um homem que era um combatente de guerra. Um homem que tinha todas as suas habilidades, estratégia. Um homem que estava agora, meu irmão, acuando o povo de Israel. Agora lá estava aquele menino franzino, que lá atrás Deus mandou Samuel escolher, ungir. E aí Deus o capacitava. E para este tempo, Deus também, meu irmão, o capacitou para esta peleja. Por isso que Davi, meu irmão, ele também foi deitado sobre ele essa unção. Porque sobre a vida de Davi havia poder, havia força do Espírito Santo de Deus. Mas isso aconteceu porque Davi, ele reconhecia que sem Deus ele não era capaz de fazer nada. Que sem Deus não tinha como Davi lutar com um gigante. Amém? Davi sabia, meu irmão, que se ele saísse para a peleja contra aquele Golias, ele sabia que ele ia vencer. Ele tinha plena convicção de que ele iria vencer, porque ele sabia que quem o capacitava era Deus, e não era por ele próprio. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. O que eu posso pensar de mim mesmo, meu irmão? Eu preciso entender que eu não sou capaz de fazer nada se o Espírito Santo de Deus não estiver comigo. Amém? Deus agora ele capacita Davi, meu irmão. Davi, olha que Davi ainda foi perante o rei Saul. Se apresentou e falou: Saul, deixa que eu vou guerrear. Você está louco, Saul? Aí disse então o texto que Saul foi lá e colocou uma armadura em Davi. Mas a armadura era maior que ele. E Davi foi lá, arrancou tudo. Ele só foi lá com a sua funda e as suas pernas. Como é que pode, aos olhos carnal, meu irmão, como é que eu vou derrotar uma pessoa com mais de 3 metros de altura? Um gigante, apenas com 5 pedrinhas, apenas com as pedrinhas na funda. Como é que eu posso? Aos olhos carnais não tem como. Como é que eu vou derrotar esse gigante? Mas Davi, meu irmão, temos que atentar uma coisa. Na vida de Davi, diz lá em 16 que se apoderou o que na vida de Davi? O Espírito Santo de Deus. Davi não estava sozinho. Davi estava cheio do Espírito Santo de Deus. Davi estava cheio de unção. Davi estava cheio de poder. Por isso que ele falou assim: ei, pode deixar que eu vou assim mesmo. Davi foi lá, meu irmão, se deparou contra aquele filisteu chamado Golias, um homem enorme, gigante. E o povo tudo amedrontado. Você está louco, Davi? Vem para cá, Davi. Isso não vai não. Vai para lá, porque eu vou guerrear contra você, filisteu. Agora imagina o gigante olhando para Davi, um menino franzino, dizendo: você que vai guerrear contra mim, você está louco, você não vai nem dar o primeiro passo. Aí Davi, meu irmão, dizendo com as minhas palavras: olha aqui, filisteu, você tem amedrontado meu povo, você tem acabado meu povo, mas eu vou agora, é no nome do Senhor Jesus, porque eu sei que Ele me capacita, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou te vencer, Golias. Aleluia. E aí, meu irmão, diz o texto que quando Davi agora, ele prepara a sua pedra funda e vai, e roda, e lança, tchum. E aí, meu irmão, acerta a testa de Golias, como todos nós sabemos e conhecemos o texto. E Golias, aquele homem gigante, com toda a sua estrutura e ferramenta de guerra, sabe por que aconteceu? Porque quem capacitou Davi para esta guerra foi o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Mareaialas, Miriquerialama, Meriechequericama, Merialava. Meu irmão, não recue diante do filisteu que aparece na sua vida, porque quem te capacita para você ser vitorioso é o Espírito Santo de Deus. Não recue, meu irmão, diante das situações que surgem diante da sua vida.
Nós só precisamos entender que Deus que nos capacita, meu irmão. Se Ele capacitou Davi, por que Ele não pode me capacitar? Por que Ele não pode te capacitar? Só não recue. Já estou terminando. Só não recue. Prossiga em frente. Glória a Deus, aleluia. Qual é o teu objetivo? Não precisa falar para mim. Conte para Deus. Qual é os teus sonhos? Quais são os teus projetos? Qual é a tua dificuldade hoje, agora? Senhor, eu não tenho habilidades para fazer tal coisa. Eita Deus. Peça para Deus que Ele te capacite. Aleluia, Deus. Aleluia. Não volte para trás. Prossiga para o alvo. Não olhe para o filisteu, mas olhe acima do gigante. Depois do gigante. Não, meu irmão, eu estou dizendo que o Espírito de Deus está me impulsionando a falar. Não recue. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não se amedronte, meu irmão. Não fica com medo de tal situação. Não deixe o medo tomar conta da tua vida. Não deixa não. Põe isso por terra. De que maneira? Profetizando, orando, buscando. Tenha a plena convicção que Deus é quem te capacita. Ele te ungiu, Ele te escolheu, meu irmão, e não foi à toa. Glória a Deus, aleluia. Deus nos escolheu, não nos ungiu, nos capacitou, meu irmão, para vivermos uma vida medíocre, para vivermos uma vida, meu irmão, de outrora. Não. Deus, meu irmão, nos ungiu, nos escolheu, nos capacitou para sermos mais que vencedores nessa terra. Glória a Deus, aleluia, meu Pai. Qual é a tua situação? O que é que está difícil para a tua vida? O que é que você tem aí se preocupado e para olha, não consigo, você consegue sim. Nós vamos conseguir no nome do Senhor Jesus. Não se preocupe. Tem alguma dificuldade aí? Precisa falar. Coloca diante do Senhor. Coloca diante de Deus. É na família? Está com dificuldade na família? Com o esposo, com a esposa? Coloca diante do Senhor. Glória a Deus. Senhor, mas eu não consigo orar. Te capacita, você vai orar. Senhor, mas parece que nada acontece. Você foi ungido. Sobre a tua vida, unção e poder. Senhor, parece que o Senhor não está sendo. Não, está se tentando prometer porque o Senhor te escolheu. Aleluia. Talvez nós não entendemos o agir de Deus. Talvez nós não entendemos o trabalhar de Deus. Para nós, o trabalhar de Deus é difícil. Para nós é doído. Mas Deus sabe como fazer. Glória a Deus. Amém? Amém. Sobre a tua vida, meu irmão, há uma grande promessa de Deus. Há uma grande promessa de Deus. Agora, cabe a cada um de nós em querer ou não viver essa promessa. Amém? Amém. Com certeza, Davi, ele viveu várias promessas de Deus. Mesmo lá na frente, que ele errou, que ele pecou, que ele matou, que ele adulterou. Mas
Mas mesmo assim, Deus o perdoou. Por quê? Porque o agir de Deus não é como o agir do ser humano. Amém? Por isso, nessa noite, meu irmão, tome posse dessa palavra. Não deixe que nada venha te afligir. Guarde no seu espírito, traga para o seu espírito que Deus te escolheu, te ungiu e te capacitou. E em Cristo nós somos mais que vencedores. E para nós concluirmos essa é a conclusão dessa noite. Aleluia. Quando surgir as provações em sua vida, não se desespere, porque existe um Deus que te escolheu, te ungiu novamente e te capacitou. Amém? Se você recebeu essa palavra no teu espírito, aplauda o Senhor Jesus. Porque Ele é bom. Ele é digno pelo louvor, pela honra e pela glória. Você vai vencer. Você vai passar por essa dificuldade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Na verdade, logo no início da oração, estava orando. Deus falava acerca de causa na justiça. Aí eu fui para trás, eu costumo intercedendo. A causa na justiça todo mundo tem. Para todo mundo a questão. Jesus causa todo mundo tem. E aí Deus me orienta assim, todo mundo tem. Todo mundo perde. Quantos não perdem? Quantas causas vocês não foram perdidas? Uma questão mal Deus, sei. Infelizmente há muita faculdade nesse meio. Então Deus coloca o coração, a meu espírito para você. Ore, porque pelaqueles que têm causa da justiça. Aleluia, Deus. E aí eu quero perguntar, quero que vocês falem de amor. Qual de vocês, quantos de vocês, tem uma causa na justiça? E essa causa parece um olho, né? Quantos de vocês tem isso daí, uma causa na justiça? Levante as suas mãos aí. Coisa mais alta que é para a gente. Glória a Deus. 1, 2, 3, 4. Oh Deus, também. Aqui também 5, 6. Amém. Então nós vamos. Eu quero orar nesse momento. Não vou chamar ninguém aqui à frente, não. Porque se Deus falou, Ele se encarrega de fazer. Amém? Aleluia. Eu creio nesse Deus dessa maneira. Se Deus falou, Ele se encarrega de fazer. Então, antes de nós iniciarmos o louvor, eu quero orar e abençoar a sua vida nessa questão. Do advogado, do juiz, venha agir em teu favor. Amém? Porque Deus te escolheu, não é isso? Obrigado. Deus te ungiu e Ele te capacitou. Glória a Deus. Aleluia. Então eu gostaria daqueles que levantaram a mão que colocasse a mão no seu coração, no peito, melhor dizendo, né? Amém? Senhor, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Santo de Israel. Tu és o Deus do impossível, Pai. Tu és o Deus, ó Pai, ao qual faz o impossível o possível para o ser humano. Ramandará de acandará de acandará. Leva churianda na verdade. Amando, riba, lava chá. Canaça, canaça.
profetizo na vida dos teus filhos. Então, no nome de Jesus, que assim se cumpra na vida dos teus filhos que te causam na justiça. Que assim se cumpra, que todo Golias na área da justiça, que todo Golias nesta área, meu Pai, seja colocado por terra em nome de Jesus. Todo o processo, meu Pai, que está engavetado, seja agora, meu Pai, desengavetado para a glória do teu santo nome. E que o Senhor, como juiz dos juízes, advogado dos advogados, rei dos reis, senhor dos senhores, que a causa ganha para os teus filhos. Eu profetizo isso, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu declaro causa ganha, mediante aquilo que tu colocaste no teu Espírito. Eu coloco causa ganha, em nome do teu Filho amado de Jesus Cristo. E te peço também, meu Pai, paralelo a isso, abre as portas para que teus servos venham ser capacitados para vencer, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvemos ao Senhor. Aleluia.
orar ao Senhor? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por esse culto profético, meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos ungiu e o Senhor nos capacitou, Pai. Senhor, continue nos abençoando para a glória do teu nome. Pai querido, Pai amado, nos leve em paz para casa. No livre das mãos que derramam sangue, de assalto, de acidente. Continue dando ordem aos teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. E na autoridade que o Senhor me concede como ministro desta casa, eu abençoo o teu povo, cabeça apostólica, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Levante suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, que todos nós possamos dizer amém. Deus continue te abençoando, dê a graça e a paz.